Só lembrando, Adriana, bom dia. Bom dia aí, Deus abençoe vocês. Você e as crianças. Então, como eu havia dito, né? Saudando todo mundo novamente, dando bom dia para todo mundo, né? Estamos juntos aí nessa aula. Só lembrando, irmãos, nós estamos estudando Jó, né? E nossos textos bases, né? Juntamente com as Sagradas Escrituras. Aqui a Sandra, o Eli, Deus abençoe. Sandra, Eli, Letícia, não é? São esses dois livros aqui, não é? Esse é do David Jackson, Clamor por Justiça. E esse aqui é o livro do Reverendo Daniel Santos, Integridade Apesar de Tudo, certo? Ricardo, Vanessa, Deus abençoe vocês. Ricardo, Vanessa, Henrico, aí em Colina, com os irmãos de Colina. Irmãos, esses dois livros são muito importantes para nossas aulas. Ora, nós ficaremos mais em um, né, como foi a semana passada, a gente se deteve mais no livro do Daniel Santos, Integridade Apesar de Tudo. Ora, a gente vai ficar com os dois, né, que é o caso da nossa aula de hoje. Então você vai ver eu citar os dois livros frequentemente, certo? Vamos lá? Então, a aula passada nós falávamos sobre a questão do capítulo 3 de Jó, não é? Então ali, se Jó havia ou não blasfemado, não é? Se eu não estou vendo ali, a Silvia acabou de entrar, Deus abençoe, Silvia, Jânio. Isso, aqui ó, Silvia, Jânio, né, a Jéssica, a Ana Luísa, Deus abençoe vocês aí. Tá? Irmãos, então, como eu havia dito na aula passada nós falamos sobre o capítulo 3, não é? E no capítulo 3 nós falamos sobre aquele momento em que Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Bianca, Deus abençoe, tá? Deus abençoe você, o Paulinho, né? A Marina, a Isabel, o Davi, Deus abençoe vocês. Irmãos, então aí nós vimos ali se Jó havia ou não blasfemado, né? Márcia, João, Gisele, né? Samuel aí com eles assistindo. Tássia, Deus abençoe vocês. Então, nós vimos lá passada o capítulo 3 de Jó, se Jó havia ou não blasfemado, não é? E aí sim nós ficamos centrados no livro do Daniel Santos. E nós vimos ali, meus irmãos, que o que acontece no livro de Jó, né, no terceiro capítulo, é onde está aquele Jó, né? Por um lado, o Jó tinha uma convicção muito forte no final no capítulo 2 sobre a soberania de Deus. Então, na primeira tentação, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, certo? Na segunda tentação, ele também não blasfema, né? Apesar da sua esposa dizer a ele, né, que ele devia largar aquela integridade, blasfemar a Deus e morrer, Jó continua confiando no Senhor, né? Então, você tem um Jó, não é? No capítulo 2, e você tem um outro Jó no capítulo 3. O que acontece? O que aconteceu com aquele Jó, né, extremamente convicto do capítulo 3, para com o Jó do capítulo... aquele Jó extremamente convicto do capítulo 2, para o Jó do capítulo 3. Então nós analisamos lá passada que... bom dia, Letícia, Ana. Isso mesmo, Sandra. Como não, né? Então, saudando a Sandra, o Eli, não é? A Letícia e a Ana Elisa, com certeza. Estão aí juntinhas. Só lembrando, irmãos, antes de continuar,
que a aula das crianças já está disponível ali, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? E no WhatsApp da igreja, tá? Então, só ir lá. Inclusive, na aula eu falo sobre Jó também, certo? Nessa aula das crianças de hoje. Irmãos, então nós vimos ali, a partir do Daniel Santos, que há um problema na divisão do texto, né, na nossa tradução. Então, o problema da nossa divisão, né, do texto dá a impressão que há uma descontinuidade, né? Agora, quando nós dividimos adequadamente, ou seja, o primeiro versículo do capítulo 3 encerra, é a conclusão do capítulo 2, então nós entendemos que o que aconteceu foram 7 dias de silêncio. Nesses 7 dias, Jó pondera sobre a vida dele, sobre os eventos que sucederam, e ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Então é um lamento. O que acontece ali é um lamento, não é uma blasfêmia, né? Não é uma murmuração. E nós falávamos lá passada sobre a semelhança entre a murmuração e o lamento, né? A grande diferença de ambos é que, apesar de ambos questionarem a Deus, o lamento ele não atribui a Deus culpa. E ele se dirige a louvar a Deus. É o que nós veremos lá no capítulo 42, quando Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Certo? Então, esse foi um resumo da aula passada, ok? Então vamos lá, não é? A nossa aula hoje, nós já iniciamos essa aula na igreja, não é? Mas não conseguimos andar muitos slides. Hoje talvez nós consigamos nos desenvolver mais nessa aula. E o nome dessa aula é extraído do livro do David Jackson, né? Clamor por Justiça. Nós estamos dividindo as aulas conforme o David Jackson. Por quê? Porque ele tem um cronograma mais curto para nossa intenção de escola dominical. Mas nós estamos recheando o David Jackson com o reverendo Daniel Santos, certo? Bom dia, Laiane, bom dia, Ricardo, bom dia, Elaine, não é? Deus abençoe vocês, Dona Isoleta, Deus abençoe Gustavo, Bia, Tiago, Deus abençoe, não é? Então, nós estamos recheando o David Jackson com o Daniel Santos, o reverendo Daniel Santos, certo? Integridade apesar de tudo. Então, irmãos, nós temos que entender, né? Então, o nome, né? Quando você observa esse nome, talvez fique um pouco estranho, né? O último homem, né? Até parece aqueles nomes de filme, né? A última cruzada, né? O último dos moicanos, né? O último homem, né? O que está acontecendo? Da onde sai esse título, né? Aqui, meus irmãos, então nós estamos abordando o capítulo 7 do David Jackson, né? O último homem. E a ideia desse título, né? Saudando aqui o Jerônimo, da Guivaldo, Deus abençoe. A ideia desse título, irmãos, é que de uma guerra, de uma emboscada, nós temos agora uma guerra, certo? Deixa eu explicar isso para os irmãos. Na concepção do Jackson, até agora, até o capítulo 4, certo? Você teve uma emboscada. O que é uma emboscada? Alguém perseguindo outra pessoa, né? Um grupo perseguindo uma outra pessoa. Então você tem aí Satanás, debaixo, obviamente, da autoridade de Deus, né? Tentando Jó para fazê-lo blasfemar. Ok? Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Nas duas tentativas, Jó manteve a sua integridade.
E por que Satanás não conseguiu? Porque Jó é uma pessoa espetacular, fora do normal? Não. Jó é igual a nós, não é? E é o que eu falava na aula passada. A questão aqui não é a grandiosidade de Jó, mas a doutrina da perseverança dos santos. Por que isso é muito importante para a gente? Porque se a gente observar o livro de Jó, a gente lê o livro de Jó, alheio à perseverança dos santos, a gente vai achar que só pessoas especiais perseveram como Jó perseverou, certo? Só pessoas especiais, né? Então, são super crentes, né? Bom dia, Delma. Bom dia, João. Deus abençoe vocês. Delma, me mantenha avisada do sinal, tá? Então, só super crentes vão ser pessoas que vão perseverar, né? Então a gente vai olhar o livro de Jó e vai entender que Jó é alguém fora da média, né? Fora da curva, né? E isso é muito prejudicial, irmãos, né? Porque parece que o livro de Jó não serve pra gente. Porque parece que então a gente não está nesse patamar do Jó. E ao contrário, a gente está nesse patamar sim, né? Porque não é a grandiosidade do Jó, né? Aqui a Bia também na nossa sala. Deus abençoe. Não é a grandiosidade do Jó que está contando aqui, mas a grandiosidade de Deus, certo? O único herói da Bíblia é o Senhor. O único herói da Bíblia é o Senhor. Os seres humanos não são heróis na Bíblia, né? Porque o que eles fazem debaixo da graça. Então Jó perseverou a partir da graça que Deus deu a Jó, a partir da perseverança dos santos. E aí, quando eu leio Jó por essa perspectiva, tudo faz diferença, né? Tudo é novo. Por quê? Porque então eu olho Jó e eu entendo que se Deus permitiu que Jó perseverasse da maneira pela qual perseverou, então eu posso também ter os mesmos resultados de Jó, ao ser tentado, ao ser provado. Então aí o livro de Jó, ele consola a minha vida. Ele deixa de ser uma biografia, não é? De alguém extraordinário e passa a ser palavra de Deus na minha vida, não é? Então, eu queria corrigir, né, logo no início da nossa aula e frisar isso, não é? Nós precisamos ler Jó na perspectiva da perseverança dos santos, ou seja, que aqueles, não é, que são do Senhor, eles vão perseverar nas adversidades, nos problemas, não por causa da grandeza deles, mas por causa do Senhor que eles seguem. Então, no livro de Jó não há um super-homem, há um super-Deus. Ok, irmãos? Isso tem que ficar muito claro pra gente, né? Queria saudar aqui o reverendo Alcindo, que acabou de entrar na nossa sala. Deus abençoe, reverendo. Então, irmãos, também o reverendo Rodrigo Alexander, né, meu companheiro de seminário, né? Reverendo Rodrigo e eu só nos encontramos nas mortes dos papas, né? Nos conhecemos na morte de João Paulo II, nos reencontramos na saída do Bento, né? Na validação. Vamos ver, né? Francisco, depois dessa Covid aí, Francisco sobreviveu, a gente não vai conseguir se ver tão já, né? Brincadeira, pelo amor de Deus, né? Tô desejando o mal de ninguém não, tá? Muito pelo contrário, né? Então, irmãos, isso tá claro pra gente, tá? Então, até o último homem, né? O último homem é a ideia do seguinte. Então, você tem uma emboscada no início do livro, que é a perseguição de Satanás a Jó. Como essa emboscada não deu certo, agora o que acontece? O que acontece é uma guerra de desgaste.
Deixa eu explicar para você o que é uma guerra de desgaste. Vou dar um exemplo, né? Talvez você tenha assistido no cinema, eu não assisti ainda, mas pretendo assistir quando chegar na televisão, não é? 1917, né? 1914. Eu não sei qual foi a data do. Não me lembro agora, me fugiu da memória a data que deu nome ao filme lá, né? Irmão Nardelli, Deus abençoe, presbítero lá de Monte Alto. Eu não lembro agora a data que deu nome ao filme. Se não me engano, é 1917. É um filme que foi aclamado, né, no ano passado, no começo desse ano. Ele ganhou Oscar, né, de algumas categorias. E ele aborda a Primeira Guerra Mundial. Né? Os irmãos se lembram ali, a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e vai até 1918. Foi uma das guerras mais longas da história, não é? Bom dia, Arinilda, bom dia, Dagvaldo, Deus abençoe vocês. É uma das guerras mais longas que nós tivemos ali, não é? Pastor, como guerra mais longa? Teve a Guerra dos 100 Anos, né? Poxa, mais longo que isso? Sim, mas não é uma guerra mundial, né? Não é uma guerra... Isso, muito obrigado, Andréia. 1917. É porque eu fiquei pensando, deu um branco agora no nome do filme, né? Porque a guerra vai de 14 a 18 e ele aborda realmente o final da guerra, né? Então, é uma guerra com um amontoado de países, né? Com a dinâmica que teve ali a Primeira Guerra Mundial, ela é inédita no seu período, né? Então ela começa ali, não é, em 14, depois do atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando, né, ali em Sarajevo. Tem um filme belíssimo no Netflix chamado Sarajevo, né, que aborda o atentado do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, por causa daquela paz armada que existia até 14, né, aquele nacionalismo dos eslavos ali, não é? Então você tem uma guerra, né? Primeiramente, se achava que essa guerra ia ser rápida, mas ela acabou virando uma guerra chamada Guerra de Trincheiras, ou seja, os dois grupos, não é, se entrincheiraram e ficaram lutando, não é, dessa maneira velada, né, por algum tempo. Então, no meio deles ficava uma porção de terra chamada Terra de Ninguém. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de desgaste, né? Levar o outro até os seus limites. E o que está acontecendo a partir de agora no livro de Jó é uma guerra de desgaste, certo? Satanás não desistiu do intento que ele tinha desde o começo para com Jó. Ele quer agora ver até onde Jó vai com a sua integridade, até onde Jó vai com o seu propósito, não é? Então isso é muito importante para a gente aqui. Então, de uma emboscada, você tem agora uma guerra de desgaste, onde o último homem, né, desse exército, que é Jó, vai ser perseguido de forma implacável, né? Queria saudar aqui a Amanda e o Washington que entraram na nossa sala. Deus abençoe vocês. Então, esse é o contexto que nós vamos observar agora. E quem está executando essa guerra? Quem são as pessoas, né, da linha de frente de Satanás nessa guerra agora? São os amigos, né, os supostos amigos de Jó, né, que vão ali tentar escrutinar a vida de Jó, vão tentar observar a vida de Jó para desmascarar a sua integridade. Eu queria também deixar muito claro para a gente no início dessa aula que os amigos de Jó não sabiam que estavam servindo a Satanás nos seus intentos. Isso também tem que ficar claro. Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou servir Satanás, né? Hoje eu vou servir os propósitos de Satanás. Ô, mãe da Delma, Deus abençoe. Agora eu esqueci o nome da tua mãe, Delma, né? Mas sinta-se saudada, né? Pelos irmãos da Terceira Igreja de Barretos, né? Me deu um branco no nome do filme, me deu um branco no nome da sua mãe, Delma. Mas coloca o nome dela aí que eu quero saudá-la
nominalmente, né? Então, irmãos, o que acontece, não é? Exatamente isso. Os amigos de Jó não saíram de casa para tentar Jó, né? Ou para servir a Satanás, não. O texto está muito claro ali que eles foram ali para se condoer com Jó, né? Depois, verdade, Dona Delza, né? Dona Delza, Deus abençoe Dona Delza, né? Deus abençoe a vida de vocês. Então, o que acontece é exatamente isso, né? Eles foram ali para se condoer com Jó depois das perdas que ele teve, né? As perdas dos bens, as perdas dos filhos e a perda da própria saúde. Mas ao chegar ali, os intentos dos seus corações pecaminosos falam mais alto. Falam mais alto. E eles acabam, ao invés de ajudar o Jó, ao invés de consolar o Jó, acabam por serem instrumentos de tentação na vida de Jó. Certo? Então, vamos iniciar com uma palavra de oração, não é? Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por cada pessoa que está nesse grupo, acompanhando nossa aula. Nos ajuda, nos iluminando com o teu Santo Espírito, para que essa palavra seja aplicada em nossos corações. Dá-nos, Senhor, vivemos para a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Você quer orar também? Então, a Gabriele vai orar também com a gente, né? Cuidado aqui, tá, meu amor? A Gabriele vai orar aqui pela igreja. Olha lá, saudar o Maurilo. Oi, Maurilo, né? Então, fala oi para todo mundo aí. Oi. Então, vamos orar. Ora para que as pessoas tenham perseverança. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo, Deus. Ora pela minha família, ora pela minha mãe, por tudo. Ora pelos médicos, ora pelos hospitais, ora também pela minha família, pela família de todos. Ora por tudo. Em nome de Deus, amém. Amém. Tchau, vovô Mário e mamãe. Então vamos lá, irmãos. Então, e depois desses preâmbulos, né, então entendemos. Nossa aula, ela tem esse nome, O Último Homem, não é? Por quê? Porque de uma guerra, de uma emboscada, como aconteceu no início do livro, né? De tentações, Satanás estava empenhado em tentar Jó, em fazê-lo blasfemar, né? Pela dureza das pressões que ele ia enfrentar. Agora há uma transformação, né? Após o capítulo 3, se passa agora a uma guerra de desgaste, não é? E o exemplo que nós demos foi, né, para nós compararmos o que é uma guerra de desgaste, aquele período da história de 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, certo? Então, agora Jó vai ser levado aos limites. Vamos começar então nossa aula com uma introdução, certo? Então, a emboscada havia falhado, certo? Ao invés de Jó blasfemar, né, Jó havia por 2 vezes professado a sua fé de forma muito firme, né? O caso de Satanás, né, tal como apresentado perante o tribunal de Deus, estava perdido. Ou seja, Satanás foi por 2 vezes diante, né, do Senhor, né, quando os filhos dos homens foram se apresentar diante do Senhor. Lembra que nós vimos ali que filho dos homens, nos primeiros capítulos de Jó, é uma referência aos anjos, né? Tome cuidado, essa expressão ela aparece também em Gênesis 6, certo? Os filhos dos homens, né? Quando os filhos dos homens se interessaram pelas filhas de Deus, né? Então, ali, irmãos, tome cuidado, né? Há uma divergência nessa expressão lá em Gênesis 6. Ela pode ser tanto a questão social, né? São filhos dos homens ali
são as pessoas mais abastadas, como pensa, por exemplo, o Walter Kaiser Jr., né? Ou ela pode ser anjos, como nós entendemos em Jó. Eu não fechei a minha discussão ainda sobre isso, mesmo porque não é um tema essencial à fé, mas eu opto por ali, em Gênesis 6, entender que filhos dos homens são pessoas ímpias, né? São pessoas ímpias, e eu entendo que ali o contexto de Gênesis 6 é o julgo desigual, né? São pessoas crentes, os filhos de Deus, as filhas de Deus, se casando com os filhos dos homens, né? Então eu entendo essa questão. Então eu entendo que aqui em Jó nós não estamos falando de homens, porque essas pessoas estão ali diante do Senhor no seu tribunal, né, no seu trono. Então quem está se apresentando diante do Senhor ali são os anjos, né? Só saudar a minha amiga Valquíria, acabou de entrar na sala, a professora lá, comigo do Davi Nasser. Deus abençoe, viu, Valquíria? Vocês todos aí, a Renata também está entrando, ela, a Beatriz, né? Deus abençoe vocês, né? Aqui, então, por duas vezes, Satanás, juntamente com os filhos dos homens, ele foi à presença do Senhor, não é? Para apresentar a sua proposta de queda para Jó. Então, primeiramente, Satanás acreditava que se retirasse, se subtraísse de Jó as coisas que ele tinha, ele blasfemaria, não é? Então, nós já vimos isso, como a teologia de Satanás é muito próxima da teologia da prosperidade, não é? O que pensa a teologia da prosperidade? Que os bens materiais são expressões da bênção de Deus, não é? E então, quanto mais bens materiais você tem, mais abençoado você é. E aí as pessoas que são adeptas dessa teologia vão tomar casos isolados na Bíblia e vão fazer uma análise muito superficial, né, do Antigo Testamento, e vão mostrar e vão provar essa tese. Então, por exemplo, olha Abraão era um homem abastado, né? Tanto é que a terra não suportava Abraão e Ló. Olha, Jó era um homem rico. Olha, as pessoas ao longo das Escrituras, a prosperidade de Deus é vista na riqueza. Então, essa teologia vai dizer o seguinte: olha, se você não é rico, se você não é cabeça, se você é cauda, então há um problema na sua fé. Você não está buscando a Deus como se deve, porque Deus preparou você para os grandes patamares da sociedade, né? Então a teologia da prosperidade ela une bênção a questões materiais, ok? Quem faz isso na Bíblia é Satanás, né? Tanto aqui em Jó como lá em Mateus 4, né, na tentação de Jesus, tá? Nesses dois lugares, Satanás ele tem o hábito de unir bênção a questões materiais. Então, na cabeça de Satanás, as pessoas só buscam a Deus porque elas têm algo em troca, porque elas recebem algo em troca. E o que elas recebem em troca? Riqueza, né? Uma família bonita, tudo isso. Então, na concepção de Satanás e da teologia da prosperidade, se você subtraiu essas coisas, as pessoas não têm razão por que buscar a Deus, não é? Então, Satanás ele tem essa concepção na cabeça dele. E ele, diante dessa hipótese que ele tem na cabeça dele, ele quer agora testar essa hipótese para mostrar para Deus que Deus é um mentiroso. Que Deus não sabe o que ele está fazendo. Que Jó, apesar de Deus achar que Jó era um homem íntegro, reto, que o temia, que se desviava do mal, na verdade ele era alguém como qualquer outro homem que estava ali só buscando a Deus para receber as coisas que Deus tinha para oferecer. Quando Satanás testa essa hipótese, ou seja, quando Satanás, debaixo da permissão de Deus, debaixo da soberania de Deus, né, ele vê os bens de Jó sendo subtraídos, inclusive os filhos sendo mortos, né, ele constata que a sua hipótese estava errada, certo?
Então ele entende o quê? Não, puxa, Jó não blasfemou. Então, numa segunda vez, ele procura o Senhor e ele vai corrigir a sua hipótese. Olha, eu me enganei aqui nos meus cálculos. O problema é que é pele por pele. Ou seja, Jó só não blasfemou por quê? Porque a vida dele não foi atingida. Atingiu a vida dos filhos, atingiu a vida dos bens, não é? Mas a vida dele foi preservada. Então, o Satanás entende o homem como um ser extremamente egoísta, não é? Ou seja, Jó ficou triste com a perda dos filhos, mas são a perda dos filhos, não é a perda da vida dele. Toda a concepção de Jó na concepção de Satanás se você agora atingir a saúde dele, abalar a saúde dele de forma muito grave, ele vai blasfemar, não é? E ali, irmãos, novamente Jó se mantém íntegro, né? Apesar de tudo, é o título do reverendo Daniel Santos, né? Integridade, apesar de tudo, né? Então, o intento de Satanás falhou, né? E aí eu volto a lembrar os irmãos, por que falhou? Porque o Jó é bom? Não, porque Deus é bom, porque Deus deu graça a Jó, né? Então, nós podemos passar por situações semelhantes. E talvez essa seja a dúvida que nós temos quando nós lemos o livro de Jó. Será que eu aguento as provações que Jó aguentou? Então eu tenho que partir do seguinte pressuposto. Deus vai me fazer passar pelas provações. Deus vai me dar a graça necessária para passar pelas provações. Então eu não tenho que pensar se eu aguentarei passar por essa ou aquela provação, né? Talvez a provação, a tentação de Jó que mais nos causa tormento, não é? É a perda dos filhos, não é? Quem de nós que é pai, mãe, não pensa dessa maneira? Inclusive quando nós discutimos esse texto na escola dominical lá na igreja, não é? Mas bênção material pode ser divina, mas também, né, pastor? Mas bênção material pode ser divina, certo, né? Com certeza, o Washington e a Amanda estão colocando uma coisa interessante, né? A bênção do Senhor é material, né? Vamos supor, nós somos, tudo que nós temos vem de Deus, tá? Então, só corrigindo aqui uma participação muito importante do Washington e da Amanda, no seguinte aspecto, né? Só corrigindo. Deus, ao nos abençoar, também nos abençoa materialmente, né? Os nossos bens, nossa riqueza, aquilo que nós temos, né? Isso vem de Deus, certo? Mas a bênção de Deus ela é mais ampla, né? Ela abrange não só as coisas materiais, mas também as coisas espirituais, né? São as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. De tal maneira que, mesmo perdendo os bens materiais, nós continuamos acreditando não na bênção, mas no Senhor da bênção, né? Porque esse é o problema, né? Muitas pessoas estão mais interessadas na bênção de Deus do que no Deus que abençoa, ok? Muito boa participação, Washington, né? A minha esposa estava atenta já para me fazer esse alerta aqui, né? Então, irmãos, retornando aqui, a questão é, Jó se manteve íntegro, né, por causa da perseverança dos santos. Então, nós, ao observarmos as tentações de Jó, e ao nos perguntarmos como nós reagiríamos a elas, nós partimos da ideia de que Jó é um cara que aguentou tudo sozinho. E a questão é diferente, né? Bem diferente. Que Jó suportou as coisas que suportou por causa da graça de Deus. E aí, muito bem lembrado, né, o hino Castelo Forte, né? Se havemos de perder família, bens,
prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Não é? Muito bem lembrado, né? É a música de Martinho Lutero, não é? Por quê? Se eu tenho família, e a família que eu tenho é a bênção de Deus. Nós temos bens materiais, não é? Os bens materiais também são bênção de Deus. Mas não são só isso. De tal maneira que, se retirar essas coisas de nós, nós perdemos nossa essência. Certo? O cristão está muito além das bênçãos que ele recebeu. Não é? O cristão está em... a sua fé está centrada em Cristo. Um livro muito interessante, eu sempre cito esse livro, aquele livro do John Piper, né? Deus é o Evangelho. Nesse livro, John Piper, ele faz uma análise, ele começa uma análise muito interessante, né? Ele fala o seguinte: qual o grande problema das pessoas? As pessoas elas acreditam que quando você pede para as pessoas falarem sobre o céu, né? O que elas vão frisar? O céu são as ruas de ouro, lá não haverá lágrima, lá não haverá escuridão, lá não haverá mais o paraíso, né? Não haverá mais mar, não haverá mais escuridão, não haverá mais maldade, não haverá mais pecado, não é? Não haverá mais doença, sofrimento, não é? E o John Piper faz uma análise interessante, que as pessoas às vezes elas imaginam um Deus muito materializado, muito próximo aos nossos anseios materiais. De tal maneira que as pessoas acreditam que o céu, né, especialmente o novo céu e a nova terra, o paraíso, eles são o nosso mundo melhorado. Então, se este mundo não tivesse mais dor, não tivesse mais sofrimento, não tivesse mais as mazelas que nós passamos, então nós podíamos ficar aqui até mesmo sem Deus. E é esse o ponto que o John Piper vai bater nesse livro. Ele fala assim, não. O mais importante do céu não são as coisas que ele tem, mas é Deus. A maior riqueza de estar no céu, é estar com Deus. Ele é a riqueza suprema. Tudo diante de Deus é inferior. Então o cristão ele vive nesse anseio. Ele vive nessa realidade de saber que o Senhor é superior a todas as coisas. Então, o cristão agradece as bênçãos que ele recebe, não é? Mas também ele entende que no faltar das bênçãos há o Senhor, né? Que é a bênção suprema, certo? Mais correto dizer perseverança de Jó do que sempre ouvimos paciência. Como nós vimos aula passada, a questão da paciência de Jó ela vem de Tiago 5, né? Quando o Tiago vai falar ali, não é, que os irmãos deveriam imitar a paciência de Jó, não é? E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que a paciência é um dom do Espírito Santo, não é? É um dom do Espírito, que o Espírito Santo dá aos crentes. E essa paciência não é simplesmente ficar sentado esperando as coisas acontecerem, não é? Ou suportar pessoas indesejáveis, situações indesejáveis, mas nós temos que pensar que a paciência do Jó ela está mesclada a essa própria perseverança dele, não é? Ou seja, o Jó, a paciência do Jó está no fato do Jó ser um homem submisso ao Senhor, e por isso ele é perseverante. Nem a suposta paciência, né, nem a perseverança estão em Jó, mas estão na graça que Deus deu a Jó. Isso é importante. Seria equivalente, eu entendo, viu, Ana Rosa? Porque a Ana Rosa está perguntando para a gente, é mais correto dizer perseverança de Jó do que sempre ouvimos, paciência de Jó? Eu acho que são termos equivalentes aí, né? Apesar de serem palavras diferentes, né? Paciência e perseverança, eu acho que eu penso que elas têm realidades equivalentes no texto, né? Tanto a paciência ela é uma expressão da perseverança e a perseverança se mostra como paciência.
certo? Então, agora Satanás tem uma nova medida, né? Qualquer esperança de vitória deveria agora ser resolvida fora do tribunal. Então, Satanás agora ele não pode mais voltar ao Senhor, ao tribunal do Senhor, e apresentar uma nova hipótese. Por quê? As duas hipóteses que ele apresentou falharam. Então, quando se retirou, né, os bens de Jó, ele se manteve íntegro. Por quê? Porque o crente está além dos bens que ele tem. Não é? Quando se retirou a saúde de Jó, o Jó também se manteve íntegro. Então agora a disputa não é mais de uma emboscada, não está mais no tribunal, mas está fora dele, não é? Então, Satanás desaparece agora do livro. Ele não aparece mais. Quem aparece no lugar de Satanás? Os supostos amigos de Jó, né? Eles assumem a mesma tarefa. Se Satanás, lá no tribunal do Senhor, estava tentando desmascarar a integridade de Jó para mostrar que Deus, de fato, era um mentiroso, ele estava dizendo uma coisa que não era verdadeira, ele estava dizendo que Jó era íntegro, temente, que se desviava do mal, e na verdade não era. Quem assume esse papel agora no livro são os amigos de Jó, né? Só lembrando, né, ali do reverendo Daniel Santos, quando ele vai citar Jó 19, quando Jó vai dizer que os seus melhores amigos o abandonaram. Então, se Jó está dizendo que os seus melhores amigos o abandonaram, então parece que esses não são os melhores amigos de Jó, né? Não são os melhores amigos de fato, né? Então, a extensa explosão de Eliú, que começa em Jó 32, indica que o debate entre Jó e os seus amigos, né, que vai do capítulo 4 até o capítulo 31, foi um acontecimento público testemunhado por outras pessoas, certo? Então, se você vai lá, por exemplo, a Jó 32, você vai ver Eliú se exaltando com Jó, né? Então parece que havia pessoas testemunhando esse fato, testemunhando essa realidade, essa triste realidade vivenciada pelo Jó, certo? Então isso aqui tem que ficar muito claro. Só lembrando ali, não é? Jó 19, versículo 19. Jó vai dizer: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Então veja, a ideia do reverendo Daniel Santos nesse versículo é que se os amigos íntimos de Jó, né? Muito bem, Jerônimo, acho que resiliência é uma coisa interessante, né? Bom dia, Bruno, Deus abençoe. Então, a resiliência, né? Mas a resiliência aí com um certo toque de graça, né? Então, voltando aqui, se Jó está dizendo que os seus amigos íntimos o abandonaram, então a questão é que esses não são os amigos íntimos de Jó. Esses não são os amigos que ele amava, certo? São os amigos que estão ali, não é? São aqueles que restaram. E não restaram e não estão aqui simplesmente pelo sentimento de amizade. Estão aqui para, de alguma maneira, contradizer Jó, certo? Então, continuando, né? Jó está inserido na literatura sapiencial. O que é a literatura sapiencial? É o gênero literário em que está o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Jó faz parte desse tipo de gênero literário, né? Essa é a literatura sapiencial, ela é projetada para aplicar a redenção de Cristo aos pecadores e aos tolos, né? Então, geralmente, né, os Salmos, os Provérbios, né, você vai ter ali referências, especialmente no livro de Salmos, né, ao Senhor Jesus, né? Nós vamos falar hoje à noite, por exemplo, na nossa liturgia, no Salmo 2, né, onde você tem lá
o salmista dizendo, beijai o filho, né? Para que ele não se volte contra vós, né? Você tem ali salmos que apontam de forma muito nítida para o Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui nós temos essa realidade. Eu queria que nós fôssemos agora para Tiago, né? É muito importante nós fazermos essa ponte, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, nunca perdendo de vista esses elementos, né? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Tiago, capítulo 1, 23 e 24. Né? Então, lá. Aqui, irmãos, estão lembrando, né, Tiago, ele está falando basicamente a judeus, né? A grande questão de Tiago ali é falar. Ele está falando com judeus que se converteram ao cristianismo, que moram em Jerusalém e que têm sofrido perseguições da forma como eles têm procedido, né? E perseguições até de pessoas dentro da igreja. Então aqui, Tiago 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Aqui a ideia do Tiago, nós já pregamos esse texto na igreja, não é? Aqui a ideia do Tiago, ele vai fazer uma metáfora, não é? Uma comparação, na verdade, porque ele usa a palavra como, né? Ele faz uma comparação de como é uma pessoa que lê a palavra de forma displicente, né? Sem se aprofundar na palavra. É como aquele que olha o rosto no espelho. Ele olha o rosto por algum tempo, mas se obviamente não tiver nada, né? Duro é procrastinar e dizer que é paciente, verdade, né? A procrastinação não é, muitas vezes não é paciência, né? Procrastinação às vezes é falta de argumentos, falta de possibilidade, não só paciência, né? Às vezes pode ser, mas nem sempre, né? Então a ideia aqui é que a pessoa ela olha o rosto no espelho, se não tiver nada de errado com o rosto dela, né? Não apareceu uma espinha, porque se ela tiver alguma coisa de errado, ela vai ficar o dia todo pensando, né? Nossa, será que alguém está reparando isso no meu rosto e tal? Mas se não tiver nada de errado, ela não vai ficar pensando. Se ela não for um narcisista, né? Ai, como eu sou lindo, né? Como um narciso ali nas margens do rio, né? Apreciando sua beleza. Se essa pessoa não for um narcisista, se ela não tiver um problema com essa autoimagem, né? E aí nós chegamos a patologias. Se ela for uma pessoa normal, ela vai se esquecer do seu rosto, né? Então foi importante naquele momento, ela viu como é a sua aparência, está bem ou não está bem, mas depois ela se esqueceu. É a mesma coisa que acontece com o leitor negligente da palavra, né? Ele olha para a palavra, ela pareceu importante naquele momento, mas depois ele não vive a palavra de maneira autêntica, né? E Jesus vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática, né? Ou seja, não é só um leitor omisso, negligente, mas é aquele que coloca a palavra em prática. É verdade, estava falando na água, né? Ele é aquele que é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, não é? Então, antes de aprovarmos Jó e zombarmos os amigos, né, isso é uma questão interessante. Por quê? A nossa tendência agora é, ao olharmos Jó, é falar assim, olha, Jó é um cara reto, íntegro, temente a Deus. E os amigos dele são um bando de gente desocupada que está aí para testar, para tentar Jó, não é? Então, essa é a atitude natural que as pessoas têm. Mas antes de nós fazermos isso, e aqui eu friso, né, essa frase do David Jackson, seria um bom exercício, né, de humildade ouvir os amigos e olhar para a nossa insensatez e insensibilidade
nas palavras deles. O que nós vamos perceber nas palavras dos amigos de Jó é que dificilmente eles vão falar uma heresia, né? Você não vai ver heresias naquilo que os amigos de Jó estão falando. O problema é a maneira como eles aplicam o que eles entendem por Deus. É a insensibilidade. O problema deles não está exatamente no que eles estão falando, mas em como eles estão falando, no contexto que eles estão falando, certo? Então, por exemplo, quando eles falam sobre Deus, né, você não vai encontrar erros doutrinários, mas o problema é que a maneira como eles enxergam, a maneira como eles aplicam a teologia deles é uma maneira errada. Eu vou dar um exemplo para você. É possível que uma pessoa tenha uma doutrina correta, mas use essa doutrina de uma maneira completamente equivocada. Certo? Eu vou dar um exemplo. Pecado. Não é? Nós temos a Bíblia nos mostra o que é pecado. Pecado é quando nós não praticamos a lei do Senhor. Pecado é quando nós desagradamos o Senhor. Certo? É uma agressão à vontade do Senhor. Certo? Então, eu tenho uma doutrina certa sobre o pecado. Mas eu posso aplicar essa doutrina, né? Então, eu tenho uma pessoa que cometeu um pecado, veio se reconciliar comigo, e essa pessoa está machucada pelo pecado, né? E eu vou lá e agrido essa pessoa e falo: você é um pecador mesmo, onde já se viu, você não vale nada, não é? Eu deixei a minha doutrina de pecado, ela está errada? Não. Mas a maneira como eu estou aplicando a minha doutrina está. Por quê? Porque o pecador se arrependeu, essa pessoa já está arrependida, está quebrantada. O que ela precisa agora é que eu a exorte sobre os seus problemas, mas direcione essa pessoa ao consolo da graça de Deus. Né? Eu vou dar um outro exemplo bíblico, mas antes eu vou saudar a Vanessa, né, que está com a gente, e o Márcio, né? Márcio, Deus abençoe, Márcio. Você e a sua família aí. Então, irmãos, vou dar um exemplo. Os fariseus, eles tinham uma ideia muito importante, muito interessante, não é? Sobre a conduta, não é? A conduta. Eles tinham uma precisão sobre o que é pecado, sobre o que era a importância de Deus na vida das pessoas, né? Mas o problema é que os fariseus, ao vivenciarem a teologia que eles tinham, eles se tornavam hipócritas. Por quê? Porque eles reconheciam o valor da oração, da esmola, eles reconheciam essas questões, mas elas usavam de maneira errada. Então Jesus vai dizer para eles, não é? Quando vocês tiverem que orar, não é? Vocês não devem orar na praça, né, para serem vistos pelas pessoas. Vocês devem entrar ali no seu quarto, né, na sua despensa, né, e orar a Deus em secreto. Deus vai ouvir a oração de vocês. Quando vocês derem esmola, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo, não é? Isso é importante. Isso é muito importante hoje. Muito importante hoje. Eu tenho visto diversas vezes as pessoas falando assim: mas nesse momento nós temos que exercer a caridade. Sim, nós temos que exercer a caridade. Mas caridade com holofotes é hipocrisia. É farisaísmo. Né? Então eles valorizavam a caridade, mas faziam isso debaixo dos holofotes. Não é? Eles valorizavam o jejum, mas eles faziam o jejum para serem vistos pelos homens. Então tá vendo? Eles tinham pontos doutrinários importantes que o próprio Jesus valoriza. Mas na hora de aplicar esses pontos, de viver esses pontos, eles fazem de uma maneira errada. Então, por exemplo, imagine que quando eles pegaram aquela mulher surpreendida em adultério e levaram a Jesus, eles estavam conscientes da lei de Moisés.
Eles estavam conscientes do que deveria ser feito. Eles não estavam errados na maneira como eles interpretaram Moisés, mas eles estavam errados na maneira como eles se posicionaram diante do pecado. Então aquela mulher estava em pecado e eles estavam usando aquele pecado não para corrigir aquela pessoa, para trazer santidade sobre Israel, mas eles estavam usando aquele pecado para colocar Jesus em contradição, para ver até onde Jesus ia. Então esse é o problema dos amigos de Jó. Eles vão, o grande problema deles não está necessariamente na doutrina, mas está na maneira como eles usam essa doutrina, certo? Isso é importante. O ataque a Jó se baseia na brecha de sua armadura, ou seja, né, todos estão errados e eu estou certo. Esse vai ser um argumento recorrente em Jó, né? Jó, ele não abre mão de sua integridade. Daqui para frente você verá Jó batalhando para mostrar a sua integridade. E nós já vimos isso, e é necessário nós frisarmos que quando Jó defende a sua integridade, ele não está fazendo isso para alegar inocência, necessariamente. Ao defender a sua integridade, então ele não está dizendo o seguinte: olha, eu sou bom, todo mundo é ruim. A questão é, Jó entende que a sua integridade, ela é fruto da sua vida com Deus. Se ele negar a sua integridade, ele está colocando em xeque a sua intimidade com Deus. Então tudo o que ele vivenciou até agora estaria errado, não é? Então é por isso daí que vem a defesa de Jó a respeito de sua integridade, não é? E essa defesa de Jó, ela é... Ô Bruno, beleza, meu irmão? Deus abençoe você aí. Bruno, companheiro de seminário, né? Companheiro de seminário católico, quando nós estávamos em Ribeirão Preto e Campinas. Então, a luta de Jó para mostrar a sua integridade é a luta do cristão contra o mundo, certo? O cristão também, ao se defrontar com o mundo, ele também vai mostrar e vai também defender a sua integridade, não é? E tanto Jó quanto nós sabemos que a nossa integridade não está naquilo que nós somos necessariamente, mas está no Senhor que fez eu proceder da maneira como nós procedemos. É Efésios 2:10, não é? Nós somos feitura de Cristo, não é? Nós somos criados em Cristo para as boas obras, não é? Que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Bom dia, Larissa. Deus abençoe você, o Cauã. Então, essa é a realidade. Então, nós entendemos nossa miséria, nós entendemos nossa mazela, nós entendemos que nossas vitórias não são nossas vitórias são de Deus, o Senhor que tem assistido nossa vida com a graça, não é? Nós sabemos disso. Mas só que nós, tal como Jó, nós não podemos deixar essa realidade de lado. Olha, então, tudo que eu conheço de Deus eu vou colocar de lado e agora eu vou ouvir o mundo para que o mundo me explique como eu tenho que andar em santidade. Então o Jó está lutando da mesma maneira que nós lutamos, né? Nós temos que entender, desculpe, que há 3 ciclos em Jó, né? Agora do capítulo 4, nós vamos até o capítulo 31, certo? A conversa com os amigos de Jó vai do capítulo 4 até o capítulo 31. É a maior parte do livro de Jó. Depois nós vamos ter uma grande sessão que é a conversa de Deus com Jó, certo? Que vai encaminhar o livro para o final. Então, no primeiro ciclo, nós vamos ter lá Elifaz, capítulo 4 ao capítulo 5,
não é? Depois Bildade e depois Zofar, né? Então você tem Elifaz, do 4 ao 5, atacando Jó. Depois você vai ter Jó no capítulo 6, se defendendo diante das acusações de Elifaz. E depois você tem no capítulo 7 Jó falando com Deus, certo? Primeiro ciclo ainda. Bildade. Bildade acusa Jó, no capítulo 8, né? Jó se defende de Bildade, no capítulo 9, de 1 a 24. E depois Jó vai falar com Deus, capítulo 9, de 25, né, ao capítulo 10, do versículo 22. E depois você tem Zofar, que vai falar. Zofar, no capítulo 11, ataca Jó. E aí nós vamos ter Jó falando para os três, defendendo os três, e falando com Deus. Então, você tem nesse primeiro capítulo essa dinâmica. Jó é acusado, ele se defende e depois faz uma oração. Certo? Depois do segundo ciclo, nós temos Elifaz, no capítulo 15, atacando Jó. Agora, Jó, nesse segundo ciclo, ele não se defende mais de acusações individuais. Agora ele se defende dos três, né? Então, vai acusar Jó no capítulo 15 e... obrigado. E Jó... Jó vai se defender dos três, tá? E Jó vai orar ao Senhor no capítulo 13, versículo 18, até o capítulo 14, versículo 22. Depois nós temos, no capítulo 18, né, Bildade falando com Jó se defendendo no capítulo 19, Zofar acusando Jó no capítulo 20, e Jó se defendendo no capítulo 21, e o terceiro ciclo, que ele faz no capítulo 22, Jó agora vai falar sobre Deus, né, no capítulo 23 a 24. Bildade, capítulo 25, e depois Jó fala para os três no capítulo 26. Zofar é silenciado, não é? E aí você tem um solilóquio, né, um diálogo, um monólogo, né, de Jó do capítulo 27 ao capítulo 31. Certo? Então, nessas primeiras aulas, bom dia Valdeci, bom dia Sônia, Deus abençoe vocês. Nessas primeiras aulas, nós vamos ficar aqui na primeira parte do primeiro ciclo. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 7. Certo? Então, temos uma caminhada ainda pela frente aqui, tá? Essa aqui é uma introdução. Continuando, quais são os principais pontos, né, que consolam Jó? Então, quando nós olhamos Jó, especialmente ali no capítulo 2, nós vamos ver, primeiramente, Jó, ele é consolado pela certeza da soberania de Deus. Então, quando ele diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, ele entende que Deus é soberano, não é? Jó entende a justiça de Deus, Deus é justo, não é? Jó entende a justiça que ele tem, que vem de Deus, não é? Jó sabe que Deus se importa, porque tanto é que Jó vai conversar com Deus, não é? E Jó entende que esse sofrimento não é imaginário, ele está realmente acontecendo, né? Não é lá como Tannaguchi pensava, né? Quando Tannaguchi é o precursor da igreja messiânica, né? E ele fazia uma junção entre o platonismo e o cristianismo, né? Então Tannaguchi, ele pensava o seguinte, o mal não existe. O mal, ele é uma invenção da minha cabeça. O mal é só uma circunstância. Eu tenho que ir além das aparências, porque o mal só existe nas aparências. Ele não existe de fato, né? E aí eu vou viver sem essa realidade.
Não, Jó entende, os sofrimentos são reais, ele realmente perdeu os filhos, ele realmente perdeu tudo que ele tinha. Ele está ali sentado na cinza com um caco, raspando as suas feridas. Ele sabe o que está acontecendo, certo? Para os 3 amigos de Jó, era impossível, né, sustentar essas verdades. Por quê, irmãos? Eles tinham a noção de que a justiça, eles não tinham noção de que a justiça pode ser um dom de Deus. Não é? Na concepção dos amigos de Jó, a justiça é inerente ao homem. Não é? É inerente ao homem. É assim que os judeus pensavam, não é? Nesse período. Agora, o livro de Jó vai mostrar o seguinte: não, a justiça, ela é um dom, ela é graça de Deus. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não porque ele é o cara, mas porque Deus o havia feito assim. Deus havia dado condições para Jó viver dessa maneira, não é? Então, a paixão dos amigos de Jó pela justiça os faz distorcer o caráter de Deus, não é? Então, é aquela questão. Eles estão diante de um homem que era apreciado por todos, inclusive por Deus, né? Esse é um ponto importante. Então, eles estão diante de uma pessoa que era apreciada por todos e que agora caiu em desgraça, né? E desgraça aí na visão humana, certo? Fique muito claro isso. Para aqueles homens, Jó era um desgraçado. Era alguém destituído da graça de Deus, era alguém que mentiu. Porque os amigos de Jó, eles partem da teologia da retribuição, que os sofrimentos, eles são formas de Deus retribuir o pecado que essas pessoas tinham. Certo? Então, eles estão ali justamente para quê? Para desmascarar o Jó. Né? Essa palavra, ela ganha um outro sentido hoje, né? Onde está todo mundo dando mascarado, né? Então, eles queriam desmascarar o Jó. Desmascarar. Provar que o Jó não era íntegro, que ele não era reto, que ele não era temente a Deus, coisa nenhuma. É a mesma coisa que Satanás estava fazendo lá no tribunal de Deus. Eles estão fazendo agora aqui. Certo? Isso é muito simples. E eles fazem isso imbuídos do quê? De uma paixão pela justiça de Deus. Deus é justo. Como um Deus justo faz isso com Jó? Certo? O problema de Jó é o problema que muitas pessoas tentam averiguar hoje, né? É o tema lá do nosso teatrinho com as crianças. Tá bom, você está dizendo, imagina os amigos de Jó, né? Você está dizendo que você é íntegro, não é? Que você não cometeu pecado nenhum. Mas pera lá, como um Deus justo faz isso com você? Como um Deus justo permite que isso aconteça com você? Certo? Então os amigos de Jó, eles veem o Senhor, não é? Eles são pessoas que se dizem tementes a Deus e eles querem de alguma maneira mostrar que Jó é um mentiroso para que Deus seja exaltado. E a lógica de Deus é outra. E eles estão no caminho oposto. E é por isso que Deus vai falar que eles falaram de forma indecente. Né? Você chega lá no final de Jó e Deus, o Senhor vai pedir para Jó orar pelos seus amigos, e aí eu entendo que é um tipo de Cristo, não é? E Deus vai dizer que eles falaram coisas inconvenientes, né? Aqui, ó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, né? Porque não disseste de mim o que é reto, como meu servo Jó. Por quê? O que os amigos de Jó não entendiam é o seguinte. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Qual é a intenção dos amigos de Jó?
a glória de Deus. E como eles queriam glorificar a Deus? Destruindo Jó. Destruindo Jó. Porque na cabeça deles, só destruindo Jó, ficaria claro para todo mundo que Deus continua sendo glorioso, bendito, maravilhoso, não é? Jó sabia por que estava... Já vou responder isso. Não tinha só, Valdeci? Segura aí. Eu falo sempre isso na igreja. Fica no stand-by. Então, o que acontece? Imagine, meus irmãos, que Jó era uma pessoa de um grande impacto naquela sociedade. Você vai ver aqui, ele faz dizendo que ele ajudou as pessoas, ele consolou as pessoas, não é? Então ele era um homem de grande impacto. Ele era um homem que, por sua integridade, a sua retidão, o seu temor, a sua vida de santidade, ele era sal da terra e luz do mundo onde ele estava. Ele era uma testemunha viva que apontava para a glória de Deus. De repente, esse homem, ele cai em descrédito para essas pessoas. Não porque ele tenha cometido um pecado, porque ele adulterou, porque ele roubou, mas porque ele agora perdeu tudo que tinha. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo que tinha. Então, na cabeça dos amigos de Jó e da sociedade é o seguinte: como que Deus permitiu que isso acontecesse com esse homem? Sabe aquela frase célebre de cemitério, de velório? Com tanta gente ruim no mundo, por que Deus me levou esse homem? Né? Ou essa mulher? Então, os amigos de Jó, eles agora estão ali querendo defender Deus. E para amenizar esse impacto que houve na sociedade, eles estão ali para fazer o seguinte: olha, Jó não era ímpio coisa nenhuma. E nós vamos desmascarar o Jó para que vocês vejam que Deus é justo. Porque Deus fez isso com Jó porque ele é justo. Só que o que Deus estava fazendo era o contrário. Deus estava levando Jó até os limites, para mostrar a glória dele. Que mesmo diante dos mais terríveis problemas, é possível conservar sua integridade. Certo? Então Deus estava manifestando a glória dele no Jó, ao Jó ser provado. Então, quando os amigos de Jó querem desmascará-lo, eles estão combatendo o próprio Deus. Eles estão lutando contra Deus, fazendo aquilo que Gamaliel alertou o Sinédrio a não fazer. Lembra de Gamaliel, que vai falar o seguinte: olha, vocês não querem estar contra Deus, não é? Então, isso tem que ficar claro. Agora, respondendo a pergunta do Valdeci, já deu o primeiro sinal, né, gente? Já estou consciente. A pergunta do Valdeci: Jó tinha consciência do porquê ele estava sofrendo? Não tinha. E esse é o problema de Jó. Esse é o problema. É aqui, não é? É aqui que acontece. Inclusive eu falei isso semana passada, né? Que o grande problema de Jó era a perda da perspectiva. Porque nós falamos isso, né? Da transição psicológica entre o Jó do capítulo 2 e o Jó do capítulo 3. O que acontece? Naqueles 7 dias de silêncio, o Jó começa a ponderar sobre a vida dele. O Jó também quer uma explicação. O porquê essas coisas aconteceram. O Jó também quer entender. Assim como todo mundo queria entender, como os amigos queriam entender, o Jó também quer entender. Só que a diferença é o seguinte: o Jó, ele se mantém firme no fato de que Deus é soberano. Então Deus fez o que fez e ele é soberano. Ele entende que Deus, ele é justo. Deus não está fazendo nada com ele por injustiça, não é? Ele entende que ele é íntegro, que ele não fez nada para merecer as coisas que ele está acontecendo. E ele entende que Deus se importa, ele entende que Deus o está ouvindo. Por isso, por várias vezes no livro, ele vai conversar com Deus. Ele vai pedir explicações a Deus. Jó morreu sem saber o que aconteceu com ele. Porque, vamos entender,
na perspectiva do livro, em nenhum momento Deus chegou para Jó e falou assim: Jó, sabe o que acontece? Eu permiti que você fosse tentado até as últimas consequências para mostrar para Satanás e para todo mundo que quem faz o homem perseverar não é a força do próprio homem, mas é a minha graça. Então o Jó, ele passou o livro todo sem saber disso. Quem sabe o porquê Jó sofreu somos nós que estamos lendo o livro. Foi o autor do livro de Jó. Certo? Nós sabemos o porquê Jó sofreu na medida que sofreu. Mas o próprio Jó não teve essa concepção. Para Jó, tudo que aconteceu na vida dele está em Deuteronômio 29, 29. Claro, né? Jó está anterior a Deuteronômio 29, 29. Tá bom? Jó está ali na época de Abraão, não é? Mas vamos entender que tudo que aconteceu na vida de Jó é o que Deuteronômio 29, 29 nos diz. Que há coisas veladas que pertencem a Deus. E há coisas reveladas que pertencem a nós, nossos filhos, para que a cumpramos para sempre. Então Jó, ele entende que essas coisas são veladas que pertencem a Deus. Deus vai permitir que nós passemos por circunstâncias como a de Jó, sem saber o porquê. Não é? Então nós temos que saber apenas o seguinte, que Deus é soberano. Que Ele dá a vida e toma a vida. Certo? Amém, minha irmã? Deus abençoe. Tá? Letícia vai sair do grupo agora para trabalhar. Deus abençoe. Então, o que acontece? Não é? O Jó, ele vai, tal como nós, ele entende que ele passou por essas circunstâncias, ele vai visualizar a soberania de Deus e vai dizer o seguinte no final do livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele mostra que depois desse sofrimento todo, né, ele saiu consolado pelo Senhor. Aqui eu cito uma frase, né, do Spurgeon que o Eli está colocando. Olha, tem uma frase do reverendo Charles Haddon Spurgeon que acho que define muito as atitudes dos amigos de Jó. Né? O caminho até o inferno é pavimentado de boas intenções. De fato, Eli, com certeza. Né? Eles tinham boas intenções, eles queriam glorificar a Deus, mas estavam fazendo da maneira errada. Esse é o problema deles. Né? Então, vamos dizer assim, você entendeu aí? Jó não sabia. O grande problema de Jó era a falta de perspectiva, ele não saber o porquê. E esse livro mostra para nós e nos faz entender que muitas vezes nós passaremos por sofrimentos sem sabermos o porquê nós estamos passando. Né? Nós temos que entender que nos momentos de dor, nesse momento, por exemplo, agora de coronavírus, de novo coronavírus, de Covid-19, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perdendo os empregos. Né? Como entender que um Deus bom permite que essas coisas aconteçam? Né? Nós temos que entender que Deus, né, que o pecado, né, e as consequências do pecado, desde Gênesis 3, se instalaram na humanidade. Então, o novo coronavírus, ele é o quê? Ele é a consequência do pecado do homem. Né? Por que existe morte? Por que existe doença? Por que existe dor? Porque o homem é pecador. Não é? E essa é uma consequência do pecado. Não é? Então, Deus permite que essa situação exista. E ele extrai desses momentos terríveis, na vida dos crentes, um bom propósito. Então é como José. José foi vendido pelos irmãos, né? Mas Deus conseguiu extrair a sua glória desse momento adverso. Nós temos que entender o quê? Que nós vivemos nesse mundo cheio de lugares adversos, de situações que não são aquelas que nós imaginamos. Mas nós caminhamos para aquele momento em que o mal será de todo extirpado, que é no novo céu e na nova terra, né? Na glória. Então, irmãos, concluímos nossa aula aqui, né? Já deu o segundo sinal.
o que tem que ficar claro para nós aqui hoje, né? Eu quero que você fique muito claro na sua cabeça esse caminho oposto dos amigos, porque a gente vai pegar o livro de Jó e vai ver que muitas coisas que os amigos de Jó falaram não são de todo erradas. Doutrinariamente eles não estão errados, estão falando de coisas que doutrinariamente falam do Senhor, eles não têm uma visão distorcida, errada de Deus. A maneira que o problema ali é, de fato, não é? A maneira como eles falam, né? Então, o problema ali, qual é a contramão dos amigos de Jó? Eles estão tentando glorificar a Deus na destruição de Jó. E esse é o problema, essa é a insensatez de muitas pessoas, tentar glorificar a Deus na destruição de outras pessoas, né? Então você está passando por esse sofrimento, né? Vou terminar aqui lendo o versículo que a Silvia colocou e citando um filme interessantíssimo, né? Aquele filme da Gabriele é Milagre do Paraíso. A Gabriele e a Alice tem um filme que elas adoram, que chama Milagres do Paraíso, tem na Netflix. E esse filme tem uma cena interessantíssima que evidencia essa realidade, certo? Ele é baseado em fatos reais. Então é uma menina que ela tem ali um problema, uma disfunção digestiva, crônica e degenerativa, certo? E não tem tratamento para a doença dela, só um milagre, né? E ela acaba caindo de uma árvore e ela bate a cabeça, não morre, mas sabe o problema dela. E ela ali dentro da árvore, naquele momento de desmaio, ela vai ter uma experiência com Jesus, ela vai ver o Senhor Jesus. E depois que ela é curada e que tudo isso acontece, vem aqui, amorzinho, ela vai, então, vai testemunhar esse fato, né? Sem dar mais spoiler, né? O fato é que aquelas pessoas da igreja duvidam dela, né? Tá bom. Não dá mais spoiler. As pessoas duvidam dela, acham que ela está querendo holofotes, mídia, né? O fato é, você vai, ao ver esse filme, você vai ver que muitas pessoas agem como os amigos de Jó. Há uma pessoa nesse filme que vai chegar para a mãe dessa menina e falar assim, olha, se você está passando pelo problema que você está passando, é porque há algum pecado na vida de vocês que vocês não confessaram a Deus. É muito interessante esse filme, porque essa pessoa do filme, ela tem a mesma intenção dos amigos de Jó. Eu não posso entender que um Deus bom, um Deus misericordioso, faça o que fez com você, né, com Jó. Então o que eu vou fazer? Eu vou destruir Jó para zelar pela glória de Deus. E o que Deus está fazendo é exatamente o oposto. É mostrar a glória de Deus, né, como ele na vida de Jó, como que mesmo apesar dos sofrimentos, nós nos manteremos fiéis e íntegros ao Senhor, não é? Aqui o Saulo do Rogerinho está com a gente, não é? A Silvia colocou um versículo, Silvia, e eu perdi aqui o versículo, é Salmo 119, versículo, não tinha só, amorzinho. A Alice vai orar para a gente no final da nossa aula hoje, né? Aqui, o pessoal pedindo para não dar mais. 37, né? 19, Salmo 119, versículo 37. Eu termino a minha aula com esse versículo e a oração da Alice. Desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade, e vivifica-me o meu caminho. De fato, Silvia, né? Nós precisamos fazer essa oração. Desviar os nossos olhos da vaidade. Então vamos lá. A Alice vai terminar a nossa aula com uma oração. Tá. Obrigado pela nossa família. Olha por todos teus. Olha que todos estão doentes. Melhora para... Olha que a gente voltei à igreja, à escola, como
que a gente fazia todo dia. Olha pelos que estavam assistindo, olha pela igreja, não se amém. Amém. Deus abençoe a todos. Próxima aula vamos falar sobre o discurso de Elifaz, certo? Do capítulo 4, capítulo 5, tá? Então, discurso de Elifaz. Primeira parte do primeiro ciclo. Deus abençoe a todos.